Olá pessoal, tudo bom? Como estão? Gostaria de mandar esse vídeo para a Estaca porque tem um tópico nessa semana do estudo Vem Segue-me dessa semana que me chamou muito a atenção. Hoje nós estamos estudando como família e a Julieta estava lendo e me chamou muito a atenção esse tópico e eu gostaria de compartilhar com vocês um pensamento sobre esse tópico. Essa semana nós estamos estudando do dia 16 ao 23 de agosto, um princípio com promessa. E tem um tópico aqui nesse estudo que me chama muita atenção, que diz assim: todas as coisas contribuirão para o meu bem. Olha só que interessante. Parece um título um pouco genérico, muito amplo, né? Todas as coisas. Mas o que quer dizer todas as coisas? Que coisas são essas? Porque não diz o que é, diz assim: todas as coisas contribuirão para o meu bem. Bom, eu acredito que aqui está falando sobre a verdade. A verdade, como dizem Doutrina e Convênios, é as coisas como eram, como são e como serão. É uma inteligência que diz também nas Escrituras que sempre existiu, que não tem princípio de dias e nem fim de anos. É um conhecimento, é uma lei que rege, que governa todas as coisas. E essa lei, essa verdade, essa inteligência, ela sempre existiu. Ela existiu antes mesmo dos mundos serem criados. Até o Pedro sempre pergunta, né? Mas papai, em algum momento tem que ter iniciado. Não, mas não iniciou, Pedro. Isso aqui sempre existiu. E ele insiste que como se todas as coisas têm que ter um início e um fim. É que as nossas mentes aqui no plano que a gente vive, dentro do plano do nosso Pai Celestial, nós estamos programados para entender as coisas que têm início e as coisas que têm fim. Mas as coisas de Deus, a verdade, por exemplo, ou o sacerdócio, são coisas que não têm princípio de anos e nem fim de anos, não tem início e não tem fim. É o que a gente sabe, mas a gente não consegue compreender isso. Mas todas as coisas contribuirão para o meu bem. Eu acredito que está falando sobre a verdade. E diz assim: reflita sobre as experiências que você passou e que testificam da promessa feita pelo Senhor em Doutrina e Convênios 90:24. Agora eu vou ler esse versículo. Pense na possibilidade de gravar suas experiências e compartilhá-las com um membro da família ou um amigo. Talvez alguém que precise de consolo ou incentivo. Ou seja, a aula nos incentiva a compartilhar com alguém. Se você ainda estiver esperando por algumas bênçãos, pense nas coisas que pode fazer para permanecer fiel enquanto aguarda para ver como todas as coisas contribuirão para o seu bem. Olha só a importância de aguardar. Tá bom, mas tem gente que pode dizer assim: presidente, eu sou uma pessoa, ou tem pessoas na igreja que são muito obedientes, são muito fiéis, e a gente não vê essas pessoas tão abençoadas, ou alguém pode dizer que não se sente tão abençoado sendo bastante obediente e fiel, ou talvez alguém pode dizer assim: eu não sou tão feliz, eu sou fiel, eu sou muito obediente, eu não sou tão feliz assim. Mas eu acredito, pessoal, que alguma coisa possa faltar. Lendo essa escritura aqui em Doutrina e Convênios 90:24, dá para a gente entender um pouquinho melhor. Olha só o que a escritura diz: buscai diligentemente, orai sempre e sede crentes. Olha só, 3 coisas para que todas as coisas, ou seja, a verdade, possa nos beneficiar, para que todas as coisas sejam para o nosso bem. Buscai diligentemente, orai sempre e sede crentes, ou seja, tem que ter fé. Não podemos fazer as coisas
tendo tudo diante dos nossos olhos. Em algum momento eu vou ter que fazer alguma coisa que não está diante de mim. E todas as coisas contribuirão para o vosso bem, se andardes retamente e vos lembrardes do convênio que fizestes uns com os outros. Então existe uma grande condição de ser obediente, de ser fiel. Mas existem esses casos de pessoas que, como eu comentei para vocês, que são fiéis, são obedientes e não se sentem felizes, não se sentem pessoas de êxito. E não falo só na parte profissional, em todos os sentidos. Mas existe um princípio aqui que eu gostaria de enfatizar, que tem a ver com a verdade e tem a ver com todas as coisas contribuirão para o nosso bem, que é o primeiro princípio que diz nessa escritura: buscai diligentemente. Quem sabe, pessoal, e espero que esse vídeo ele seja de conforto ou de incentivo. Quem sabe, às vezes nós somos muito obedientes, somos muito fiéis, mas ainda nos faz falta buscar diligentemente. É um princípio que, na minha opinião, relacionado com a verdade, relacionado com as promessas do Senhor, é o menos cumprido. Eu acredito que existem muito mais pessoas que oram, que são crentes, que têm fé, acreditam e que são realmente fiéis aos convênios, cumprem com os convênios, são muito obedientes. Mas esse princípio de buscar diligentemente, eu acredito que pode ser o que falte, né, para que as pessoas possam realmente ser beneficiadas, ou seja, como diz aqui, e todas as coisas contribuirão para o vosso bem. Então todas as coisas, ou seja, essa verdade, estar próximo dessa verdade, se tornar como essa verdade, ser mais parecido possível com essa verdade, vai fazer com que todas as coisas contribuirão para o nosso bem. Ou seja, se existe uma lei que governa todas as coisas e eu me aproximo dessa lei, eu me torno como ela, as minhas ações vão governar melhor todas as coisas. Por isso que todas as coisas contribuirão para o nosso bem. Mas existe esse princípio de buscar diligentemente. E eu acredito, na minha opinião, que é o princípio mais difícil, porque às vezes eu faço aquelas coisas que estão ao meu alcance, que é ser obediente, não cometer pecado, obedecer os mandamentos, e às vezes nos falta esse princípio, e esse princípio é o que gera uma grande diferença em se aproximar da verdade. Por isso que o Senhor diz nas Escrituras que o preguiçoso, o perezoso, ele não comerá o pão do trabalhador, justamente por esse princípio da verdade, que é buscar diligentemente. Buscar diligentemente é um princípio de ação, para frente, de iniciativa, buscar trabalho, buscar conhecimento, buscar oportunidades, criar oportunidades, ser criativo. Então, buscar diligentemente é uma constante iniciativa de busca. Eu sempre digo para o Pedro e para a Julieta, quando eles estão buscando uma coisa que eles perderam, eu sempre pergunto para eles, quando a gente perde alguma coisa, o que a gente tem que fazer? Tem que buscar. E buscar é ir ver se está ali, ver se está aqui, ver se está embaixo disso aqui, abrir a gaveta. Então é um princípio de ação. Então às vezes a gente pensa, mas o fulano é obediente, o fulano nunca saiu do lugar. O fulano é fiel, mas será que existe nessa pessoa esse princípio de buscar diligentemente? Quem sabe não existe. Então, para nós sermos mais completos, é importante orar,
ser descrentes, ser obediente, mas muito importante também buscar diligentemente. Tá bom, pessoal? Eu gostaria de deixar esse pensamento enfatizando a importância de buscar diligentemente. Eu acredito que isso nos completa e isso faz com que nós possamos ser muito, mas muito, com abundância, em todos os sentidos, de sermos abençoados. Em nome de Jesus Cristo. Amém.